orar por você? Claro, por favor. Ontem ele orou por nós, fiquei muito grata, viu? Foi muito joia. Então, obrigada porque alguém se lembra de fazer isso por nós. Senhor nosso Deus, eu quero apresentar diante de Ti o Teu servo, que tem preparado, que tem estudado, que tem buscado o Senhor em jejuns e oração, que tem se humilhado diante de Ti, diante da Tua presença. Unge com autoridade e poder para a glória do Teu nome. E também a nós, como foi falado já desde o começo, faz-nos solos férteis, que a gente possa ouvir com alegria a Tua palavra e sermos praticantes da Tua palavra e daquilo que o Senhor vai tocar em nossos corações. Toma a vida do Teu servo, suas palavras, os seus pensamentos, tudo aquilo, Pai, para que seja para o louvor da Tua glória. Amém. Abençoa e unge com autoridade e poder Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vou pregar com esse daqui, porque eu reparei que esse microfone aqui é um pouquinho mais... parece que ele é mais claro, né? A impressão que me dá. Bom dia, gente. Bom dia. Espero que vocês tenham descansado bem, dormido bem. Eu às vezes penso, eu falo assim, eu comento, às vezes eu falo assim, puxa, caramba, minha igreja está 10 anos me ouvindo. Não sei se você tem, às vezes, essa impressão, viu, pastor Edu? Eu sei que você gosta muito de pregar, mas você prega muito bem, você é um exemplo. Mas às vezes eu fico com aquela sensação, puxa vida, eu já estou 10 anos nessa igreja. Você já está quantos anos lá no Bosque? 14 anos. Oh, caramba, toda semana aquela voz, aquele mesmo tom de voz, aquelas mesmas brincadeiras sem graça, aquelas mesmas... então a gente como pastor, a gente que tem que agradecer a igreja por aturar a gente, sabe? Não, sério, eu penso assim, falei, caramba, a igreja é muito paciente comigo, meu Deus do céu, eu falo, Senhor. Gente, não há como falar de viver na perspectiva do reino de Deus sem a gente necessariamente remeter. A gente não vai falar disso, tá? Mas isso aqui é só um preâmbulo. Sem que a gente venha remeter necessariamente à figura de Deus como Pai. A oração do Pai Nosso começa com Pai. Com Pai. Isso era algo extremamente revolucionário dentro de todo o contexto religioso do mundo do Antigo Oriente. Deus não era pai, Deus era um ser a ser temido, a ser aplacado em sua ira. E o cristianismo e o judaísmo, ele traz a figura de Deus como pai. E o Pai Nosso nos remete necessariamente a uma parábola bastante conhecida, a parábola do filho pródigo. Eu sei que você já conhece, de cor e salteado. Não a lerei, porque senão você vai gastar muito tempo com isso aí. Você conhece, eu vou pensar algumas coisas que talvez você... É uma das parábolas mais conhecidas. Eu gosto demais dessa parábola. Eu já preguei muitas vezes. Eu já preguei no Shalom. Tem gente aqui que já me ouviu falando disso. Mas eu sempre trago alguma coisa nova, alguns insights novos. Henry Nouwen é minha inspiração. Gosto muito de Henry Nouwen, é um padre católico que me inspirou profundamente. E outros insights, outras ideias que foram surgindo à medida que a gente vai meditando nesse texto. Então eu queria que a gente abrisse em Lucas capítulo 15. A oração do Pai Nosso fala: Pai Nosso que estás nos céus. Ela tem uma dupla dimensão de Deus como Pai, mas um Deus que, ao mesmo tempo que é acessível, é um Deus totalmente outro, como diz Francis Schaeffer. É um Deus que está muito além da gente. Não é um Deus amigão. É um Deus amoroso, mas é um Deus santo. Então, 11:32, né? Acho que não é muito, não. Vamos ler, vai. Jesus continuou:
um homem tinha 2 filhos. Peraí, vamos lá no versículo 1 primeiro. Acho que é para a gente remeter ao contexto que Jesus, com quem Jesus está falando, a plateia com quem Jesus está lidando. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora vamos para o versículo 11. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A parábola ela deve ser lida num contexto desse embate de Jesus com os chefes religiosos do seu tempo, os fariseus e mestres da lei. Gente que praticava a lei, gente que era ortodoxa, bíblica, digamos assim, fundamentada na lei. Ao passo, do outro lado, que Jesus convivia com gente que vivia numa espécie de ausência de lei, ou como se a lei não existisse, que eram os publicanos e pecadores, prostitutas, os beberrões. Era com esse tipo de gente que Jesus se misturava. E esse era o motivo da crítica dos fariseus e mestres da lei a Jesus: se juntar com gente que não cumpria a lei. E Jesus então conta esta parábola. Aliás, ele conta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, e a parábola mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo, filho perdido. Henry Nouwen fez uma pesquisa com pessoas, com pais do Oriente Médio, acerca da gravidade do pedido que esse filho mais novo faz ao seu pai. Cabe lembrar que a herança nos é dada no momento em que alguém morre. Portanto, quando este filho mais novo faz este pedido ao pai, temos de levar esse contexto de que se alguém faz
alguém recebe, aliás, ninguém pede. Nunca eu vou pedir minha herança. Que negócio é esse? Nós não pedimos herança, nós a recebemos. Nós não a merecemos e a recebemos. O filho mais novo, atrevidamente, pede ao pai que lhe dê a parte da herança. Lembrando que o filho mais novo, dentro da tradição judaica, tinha parte da herança menor, ao passo que o mais velho tinha parte dobrada da herança. Então, quando esse filho, fizeram a pesquisa, Henri fez uma pesquisa, perguntando sobre como soaria aos ouvidos desses pais, se o seu filho chegasse, eu quero perguntar para você, pai, se o teu filho chega para você e fala assim, você está vivo, pai, eu quero o meu carro, eu quero o carro, aquele carro zerinho que você comprou, aquele apartamento lá na Paulista, bom, acho que ninguém tem aqui, mas eu quero as ações que você investiu, eu quero a minha parte, beleza, pai? Já pensou se o teu filho chega assim em você? Portanto, quando este filho pede ao seu pai a parte da herança, além de ser algo totalmente inusitado, despropositado, fora de tempo, é um pedido altamente ofensivo. É como se o filho estivesse dizendo aí, pai, eu não estou nem aí para você, melhor que você morra, porque eu quero usufruir da herança que me cabe, ou que eu acho que me cabe. Temos de levar em conta a gravidade do pedido desse filho, o atrevimento desse filho. E apesar da gravidade, e apesar do atrevimento do pedido desse filho, o surpreendente dessa história é que o pai concede a parte dele para o filho. É interessante, ele divide a parte, ele reparte a propriedade entre os filhos. E o filho, não muito tempo depois, ele reúne tudo que tinha e vai para uma região distante. Fica longe da vista do pai, ninguém patrulhando a sua vida, vou fazer da minha vida o que bem entendo, não mais debaixo de policiamento paterno, que hora você vai chegar em casa, o que você vai fazer, com quem você saiu, quanto você gastou, afinal de contas você já tem a tua grana, agora eu vou viver a minha vida longe do meu pai. E aquele filho se foi. E diz a palavra que ele começou a viver de maneira irresponsável. No grego, a expressão significa começou a viver de uma maneira libertina, sem regras, irresponsavelmente, dissolutamente, na mais completa promiscuidade, fazendo de tudo que queria, todos os prazeres a que ele tinha, entre aspas, direito, ele não se restringia, ele usava e abusava do que ele achava que possuía. Só que, como todo dinheiro que se preze, uma hora ele acaba se ele não é bem administrado. E esse filho só queria usufruir, só queria gastar, tinha companhias, tinha gente, amigos por perto, e de repente todo o dinheiro foi gasto, os amigos sumiram e agora ele começa a passar necessidade. E é precisamente neste momento que ele cai em si. E ele chega ao ponto mais baixo da sua história. Ele vai cuidar dos porcos com um proprietário lá com um cidadão lá daquela região. Cabe lembrar que essa história ela foi contada para um contexto judeu. Judeu come porco? Você conhece algum judeu? Você tem amigo judeu? Judeu ortodoxo, judeu mesmo, que segue, que faz o Shabá, que vai lá, né, na sexta-noite, faz aquelas orações. Gente, essa história é para chocar mesmo. Jesus contou essa história para chocar. Judeu, ele foi cuidar de porcos, a profissão mais repugnante que algum judeu poderia assumir.
E além do que, ele estava passando tanta necessidade que ele queria comer a comida do porco. É pior do que querer comer o porco. Ele quer comer a comida do porco. E aliás, nem isso lhe era dado. Já pensou que degradação a que esse homem chegou? Ele tinha tudo na casa do pai, ele usufruía da presença do pai, e agora, por se achar dono do seu próprio destino, dono do seu próprio nariz, ele voluntariamente se afasta desse convívio familiar, vai viver a sua própria vida de maneira autônoma, independente, achando que conseguia suprir a si próprio, e no entanto agora, depois de gastar tudo, ele se depara com a real situação de que longe do pai ele não tem absolutamente nada, nem mesmo comida. Aí nessa hora ele cai em si, ele percebe a burrada que havia cometido, fala: caramba, mas meu Deus, lá em casa, puxa vida, até os empregados do meu pai comem, tem churrasquinho de vez em quando, meu pai assa carne lá para os caras, a turma come, bebe à vontade, tem até festa lá, e eu tô aqui nesse perrengue, querendo comer o que os porcos comem, mas nem mesmo isso os caras me dão. Meu Deus do céu, que besteira que eu fiz. Então ele começa a ensaiar dentro da cabeça dele como ele vai fazer para chegar na casa do pai. Ele vai falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, perdoa-me, pelo menos aceita-me como um dos seus empregados, porque pelo menos como empregado eu vou ter o que comer, vou ter abrigo. Não vou ser filho, mas vou, porque eu não tenho mais direito, eu já desperdicei tudo que era, entre aspas, meu pai havia me concedido. Então a palavra diz que ele volta, ele decide, e o filho se levanta, vai para a casa do pai. A palavra diz que o pai o avistou ainda de longe. Gente, eu acho essa figura sensacional. Eu acho essa figura, essa imagem de filme. Você consegue imaginar essa cena? Um pai que vê o seu filho indo para longe de casa, viver sua própria vida de maneira irresponsável, sabendo que ele vai se estropiar. Parece que é como se aquele pai de alguma forma previsse o fim daquele filho. Eu não sei, estou conjecturando, o texto não me diz isso, mas é assim, a gente começa a dar asas à imaginação, imaginar que de repente esse pai estivesse esperando, sei lá, ele fala assim: esse meu filho ainda vai cair em si, então deixa eu ficar aqui. Ele vai voltar tudo estropiado, vai voltar esfarrapado, vai parecer um mendigo, mas ele vai voltar. Dito e feito, e aquele dia então, aquele pai estava lá, acho que todos os dias aquele pai ficava lá na varanda lá daquela casa, olhando: quando será que aquele meu filho vai voltar? E não passava, e no outro dia: será que meu filho vai voltar? E num dia, quando menos ele esperava, aquele filho vem de longe, e a palavra diz que é o pai que corre em direção ao filho. Gente, que situação emocionante. Isso me emociona muito. O pai corre em direção ao filho, e toda aquela afetividade do cidadão do Oriente Médio vai, abraça e beija aquele filho. Acho que ele chorou compulsivamente: meu filho, você está de volta, você está bem ainda, você está todo esfarrapado, mas você ainda é meu filho. Aí o filho vai chegar e fala assim para o pai. A palavra diz que o pai chega cheio de compaixão. O mover do coração paterno é um mover compassivo, é algo que o impele a perdoar. E o filho, então, lembrando tudo aquilo que havia ensaiado, fala: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então o pai não responde, gente. É incrível que o pai não responde. O pai fala assim: voltou agora, depois de ter feito tudo errado? Vou pensar no teu caso. Vamos ver. Você pode trabalhar 10 anos sem ganhar nenhum salário e só comida. Vamos ver. Ainda você vai comer a comida que
sei lá, que as ovelhas comem. Não sei. O pai poderia ter falado, não, gente, o que me comove nessa história é que o pai não pensa duas vezes. O pai vai lá, diz para o servo, traz depressa a melhor, não fala qualquer roupa, fala a melhor roupa. Então, o que um filho que aprontou tudo merece? A melhor roupa. Eu acho que se fosse eu, gente, eu amo as minhas filhas, tá? Mas acho que se minha filha aprontasse, filha, pega lá umas roupas lá, você tá fedendo porco. Gente, feder porco fede. Quem aqui já mexeu com porco aqui? Gente, minha mãe cuidava de porco. Minha mãe era a irmã mais velha de família japonesa, assim, trabalhava na fazenda, né? Aí disse que ela tinha que cuidar de porco. A minha mãe fala assim, que ia para a escola com uma vergonha, porque onde você vai, que você cheira aquele negócio. Que você cheira, aí, desculpa a expressão, né? Eu falo assim, filho, mas é terrível cheirar. Não fica ofendido comigo. Então, essa expressão que minha mãe era uma mulher muito escrachada, né, pastor Edu? Mulher muito aberta, assim. Ai, filha, é terrível ficar cheirando bosta de porco. Gente, ela ficava com aquela vergonha cheirando, diz que tomava banho, aquele cheiro não sai, gente, diz que não sai. Fica impregnado. Então imagine o filho lá e o pai beijando, meu Deus, o cara tá cheirando bosta de porco. Gente, interessante, né? Filho, vai trocar essa roupa que está cheirando porco, fedido. Vamos vestir uma roupa bem decente, melhor roupa que tem aí. Vamos colocar um anel no teu dedo, o anel que simboliza que você faz parte dessa família. Eu estou te recebendo de volta, você ainda é membro dessa família. Eu não estou te recebendo como servo, como você me pediu. Eu estou te concedendo o ato de misericórdia de ser recebido como filho. Coloca calçado, o cara devia estar esfarrapado. Você repara que até mendigo procura andar calçado? Você reparou isso? Quando o mendigo não está calçado, é que a coisa está feia. É o mendigo dos mendigos. Não sei, eu tenho a impressão que esse cara estava descalço, não sei. O texto não fala. O pai manda trazer o melhor calçado e manda fazer um churrasquinho dos bons. Filé mignon, o que mais? Picanha. O quê? Eu não entendi o que você disse. Tiboi? Tiboi, eu entendi você falar friboi. Aí eu falo, aí não sei se era bom o negócio. Aí seria envenenar o... E o pai recebe aquele filho e eles começam a fazer festa, dançar, se alegrar, aquela coisa judaica. Eu fico imaginando aquelas danças lá, todo mundo dançando, se alegrando, bebendo. E o pai fala assim, puxa, esse meu filho estava morto e agora eu recebi com vida, ele está são e salvo, ele foi encontrado. E agora, nesta história toda, aparece o filho mais velho, que ouviu o som da música, estava trabalhando lá no campo. O cara era trabalhador pra caramba, o cara era dedicado, aquele filho que ficava junto do pai, tudo que o pai precisasse, aquele filho estava lá, e ouve aquela dança chamando os empregados, falando, mas que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? É o seguinte, isso aqui que é, o teu irmão voltou. Teu pai ficou tão feliz que mandou assar um novilho gordo, porque ele está saudável, ele está vivo, ele está bem. E o que me chama a atenção é a reação desse filho mais velho. O filho mais velho é cheio de ira, não quis entrar. O pai insiste com ele. Todos os anos ele começa a falar assim, eu trabalhei como
como empregado, e eu nunca desobedeci uma ordem, o Senhor me deu nem um cabrito, Pai. E esse teu filho aí que gastou dinheiro com prostituta, tudo, e o Senhor faz uma festa para ele. Que é isso? E o pai vai lá e fala: meu filho, tudo que eu tenho, tudo que você sempre está comigo e tudo que eu tenho é teu. A gente precisa celebrar. Eu queria pensar da perspectiva nessa história sobre esses dois personagens. O filho mais novo. O filho mais novo, em primeiro lugar, simboliza as pessoas que desejam viver longe da presença do Pai, que querem fazer festa longe do Pai. Tem uma música do Gerson Borges. Eu gosto muito de um cara chamado Gerson Borges. É um cantor, é um pastor presbiteriano da igreja presbiteriana de Betânia, lá de Niterói. O cara é um poeta, é professor de literatura. E ele fala assim: hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Não tem festa longe da casa do Pai. Aquele filho podia tentar fazer festa longe da casa do Pai, viver longe da presença do Pai. Mas quem vive longe da presença do Pai celestial não tem festa de verdade, não tem alegria de verdade. Pode ter diversão, pode ter prazeres momentâneos, mas não tem festa de verdade. Se longe da casa do Pai eu tenho diversão, se longe da casa do Pai eu posso ter prazeres, na casa do Pai eu tenho banquete, eu tenho novilho gordo, eu tenho festa, eu tenho dança. Se longe da casa do Pai, se na casa do Pai eu penso que tem alguém enchendo a minha paciência para me policiar 24 horas por dia, longe da casa do Pai, eu não tenho a presença do Pai junto comigo. Sabe, o que me chama a atenção, né, tem uma passagem lá em Apocalipse, que Jesus se dirige a uma igreja chamada Laodiceia. E tem um versículo famoso, que a gente utiliza para falar de Jesus para muitas pessoas, e pode ser utilizado, mas deve ser entendido num contexto mais amplo, que Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, banquetearei com ele e ele comigo. Jesus está se referindo ao contexto de uma igreja que era conhecida como uma igreja de mornidão espiritual. Era uma igreja que não era nem fria nem quente. Ela se achava rica, se achava autossuficiente. E, no entanto, Jesus está batendo a porta dessa igreja. Se alguém está batendo a porta, é porque esse Jesus está do lado de fora da igreja. E se Jesus está do lado de fora da igreja, quer dizer que Jesus não está dentro da igreja. E uma igreja que não tem Jesus dentro dela não pode ter festa. E o Senhor fala que aquela igreja não sabia que ela era pobre, que ela estava cega, que ela estava nua e que ela achava que não precisava de nada. Só que o Senhor ainda estava reservando para aquela igreja um banquete. Ele entraria naquela casa e lhe traria o banquete. Só existe banquete quando Jesus está na casa. Só existe banquete quando a presença do Senhor se faz sentir no nosso meio. Só existe banquete quando eu estou na presença do Pai. Só existe banquete quando a minha maior alegria é Jesus Cristo. Só existe banquete quando o meu maior projeto de vida se chama Jesus. Quando a minha maior paixão de vida é Jesus. Quando tudo que eu faço, tudo que eu trabalho, na maneira como eu me relaciono, como venho a usar o meu dinheiro, é fruto da minha paixão por esse Jesus. E assim eu viverei em festa. Porque só existe festa, banquete de verdade na casa do Pai. Você pode tentar arranjar prazeres, entretenimentos de todos os tipos, não sou contra. Absolutamente. Deus te deu descanso, dinheiro, usufrua-o.
No entanto, se o tipo de prazer que você está tentando vivenciar te levar a transgredir a ordem do Pai, viver longe da presença do Pai, lembre-se que isso pode ser diversão, mas isso não é festa. Lembre-se que isso pode ser prazeroso, mas isso não é banquete. E esse filho mais novo precisa se arrepender. Esse filho mais novo representa os publicanos, os pecadores. Gente que transgredia a lei, gente que cobrava impostos dos seus patrícios a favor dos imperialistas romanos, os piores párias da sociedade, os caras mais traíras. Eram esses. Por isso que os fariseus criticavam, mas Jesus está se associando com esses traidores da pátria. Os caras invadem aqui, nos expoliam, cobram impostos à vontade, e Jesus se associa com eles. E Zaqueu é um desses caras que se arrependeu e falou que ia devolver 4 vezes mais de quem ele tinha roubado. Demonstrando que o filho mais novo, que tenta viver longe da casa do pai e ter festa longe da casa do pai, precisa se arrepender. E há pessoas talvez aqui nessa igreja que vão à igreja no domingo, que vivenciam a comunhão no domingo, mas de segunda a sábado vivem absolutamente longe da casa do Pai, usufruem de prazeres ilícitos, transgridem ordens, não vivem dentro da perspectiva do reino de Deus da segunda a sábado. Porque viver dentro da perspectiva do reino de Deus é viver debaixo da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E na forma como usam seu dinheiro, transgridem a ordem do Pai. E na forma como se relacionam com o seu próximo, com o seu esposo, com os seus familiares, transgridem a ordem do Pai. E pessoas que tentam viver longe da casa do Pai, não tem alegria verdadeira. Nós, se estamos nessa condição, precisamos nos arrepender. Mas Jesus também falou com os fariseus e mestres da lei, e esses são os caras com os quais eu me identifico profundamente. Eles eram os guardiões da lei, eles liam muito a Torá, conheciam todas as leis de cor e salteado, decoravam, memorizavam, colocavam os negócios aqui na testa, versículos bíblicos no Antigo Testamento. Os caras ficavam orando de pé ali nas praças. Eles faziam aquela cara quando eu jejuar e orar. Oh, meu Deus, como sou espiritual. Aí na hora de dar esmola, eles faziam assim, questão de fazer bem na frente dos outros quando tinha. Colocavam os flash, vamos trazer a mídia aí. Pá, tô doando tanto para tanta gente. No entanto, eram caras extremamente ilegais. Se o problema do filho mais novo é a libertinagem, é a ausência, é a liberdade vivenciada fora da esfera da palavra de Deus, esse filho mais velho é o contrário, ele é legalista. E aqui eu me encaixo. Eu me identifico profundamente com esse cara. Por isso eu posso criticar esse cara, porque eu estou criticando a mim mesmo. Porque é um cara que conhecia a lei. É um cara que, segundo ele nunca havia transgredido uma ordem do seu pai. Gente, eu nasci na igreja. Meu pai me levava na igreja. Eu era bagunceiro, vai. Eu era bagunceiro, né, pastor Edu? Gente, eu nunca fui um cara muito transgressor. Eu sempre fui da igreja. Gente, então eu não me identifico com esse filho mais novo. Falando, esse cara aqui não tem nada a ver comigo. Mas esse filho mais velho, eu decorava a Bíblia, eu lia a Bíblia desde cedo. Eu era um cara, né? Eu lá com 12 anos de idade, eu ia lá. Aí eu ficava lendo o livro lá do Paul Young Cho, Oração Chadavamento, que ele orava 2 horas. Eu ia lá, tentava orar 2 horas. Aí eu ficava lá, me martirizando. Eu nem sabia mais o que orar lá, achando que eu tinha que orar 2, entendeu? Adotar umas regras assim, totalmente descontextualizadas para a nossa realidade.
E, gente, eu era um cara assim. Participava lá das vigílias lá em Campo Grande. O pessoal ia lá orar, eu via o César, tava lá. E o fogo do Espírito Santo descia lá naquelas vigílias lá. E eu era desses caras. Eu sempre estive na igreja. E o filho, é interessante que o filho mais velho, ele fala que ele nunca transgrediu uma ordem sequer e de todos esses anos ele trabalhou como um escravo. É interessante a fala do filho mais velho. Ele se vê não como filho, mas ele se vê como escravo. E às vezes a nossa relação com Deus, ela passa muito mais por uma relação de serviço a Deus, o que não é errado. Digo que o nosso serviço deve ser prestado, mas o nosso serviço deve ser produto, deve ser fruto de uma profunda identificação de Deus como Deus Pai. Servir a Deus é consequência do amor que eu sinto que meu Pai tem por mim. E como gratidão, eu sirvo de todo o coração. A mentalidade desse filho mais velho é a mentalidade de escravo. É a mentalidade de transgredir, de pensar em como transgredir ordem ou não transgredir ordem. Há um senso de obrigatoriedade. E nesse filho mais velho, o que me impressiona é que ele está movido pela ira. Ao invés de se alegrar com a volta do seu irmão, ele está cheio de raiva, cheio de ressentimento, pela forma como o pai trata o filho mais novo. E sabe, há muitas pessoas às vezes que estão na igreja há tantos anos, são pessoas observadoras da lei, fazem tudo conforme os preceitos, as normas e regimentos e estatutos da igreja, cumprem com todos os protocolos, são obedecedores, são legalistas, entre aspas. No entanto, estão movidos por um sentimento de ira e de ressentimento. Só sabem julgar e criticar o próximo. Ah, você viu aquele cara lá? Você viu, ele não vem direito na igreja. E ele sei o quê? Olha lá o jeito dele. Irmãos, quantas vezes eu fui como o filho mais velho, movido pelo sentimento de justiça própria, movido pelo ressentimento, eu apontei o dedo para os filhos mais novos. E o interessante é que esse filho mais velho é um cara muito orgulhoso. Ele fala assim: nunca transgredi uma ordem sequer. Imagina, gente, como assim nunca transgredi uma ordem sequer? Não existe isso. É um cara movido por um senso de orgulho, de que eu faço, como eu falei ontem, né? A frase do Tim Keller. O verdadeiro cristianismo me leva a me orgulhar daquilo que Cristo fez por mim. O falso cristianismo me leva a me orgulhar daquilo que eu faço para Deus. Eu nunca transgredi, eu jejuo 2 vezes por semana, já li a Bíblia mais de 20 vezes. O meu pai foi um dos fundadores da igreja Holiness de Campo Grande. E, gente, o meu coração está cheio de orgulho. E sabe o interessante dessa história toda? Que não é só o filho mais pródigo que o filho mais novo que está perdido na história. O filho mais velho também está perdido, e está perdido dentro da casa do pai. Então pode ter gente que vem aqui na igreja e que está perdida na casa do pai e também precisa se arrepender. Precisa se arrepender do espírito de acusação, precisa se arrepender do orgulho, precisa se arrepender do ressentimento, do sentimento de que você merece um tratamento melhor de Deus. E você se assemelha àquele jovem rico que acha que tem que fazer alguma coisa de bom para Deus te conceder o melhor tratamento. E o filho mais velho, interessante. O filho mais velho, interessante. Ele não chama o irmão dele de irmão. Como que ele chama? Olha aqui. Olha aqui. Mas quando volta para casa, esse teu filho... Eu já vi isso. Uma vez eu vi um familiar meu se referindo a outro: pai, esse teu filho... Era irmão dele, né?
esse teu filho, quando a gente age como filho mais velho, a gente quebra a unidade da família. Porque a gente enxerga o outro como rival da atenção do pai. A gente tem ciúme da forma como Deus trata o outro. Gente, quantas vezes eu como pastor... Agora eu vou fazer minhas confissões. As confissões do pastor Edmo. Vou ser sincero com você. Quantas vezes eu invejei no íntimo do meu ser, e não é uma inveja nada santa. Puxa, olha a igreja daquele cara lá, tá crescendo pra caramba. E olha aqui minha igreja. Puxa, eu preguei os negócios aqui, até diminuiu. E às vezes, irmãos, nós somos como esse filho mais velho. O que me chama a atenção é que o filho mais velho também... Gente, olha, o filho mais velho é um negócio impressionante. Tem muita lição para aprender com ele. Ele não quis entrar na festa. Ele não quis entrar. É interessante isso. O legalista não sabe festejar. O legalista tem ausência de alegria. O legalista faz as coisas porque ele é obrigado, porque ele tem um protocolo, ou porque ele tem um cargo, ou porque ele foi imposto por regras. Ele mesmo se recusou a participar da festa. Ele não quis entrar. Quem vive como filho mais velho não tem alegria de verdade, gente. Já pensou você estar na casa do teu pai e não se alegrar com o teu pai? Que coisa mais incompatível. Cristianismo sem alegria não é cristianismo. É uma caricatura de cristianismo. É um pseudo-cristianismo. É uma religião cristianizada, catequizada. Mas não é cristianismo. Porque cristianismo, a gente quer festejar. E a gente festeja com os outros. A gente festeja com o arrependimento dos outros. A gente festeja com a alegria dos outros. A gente festeja com a salvação dos outros. A gente se alegra com a vitória dos outros. A gente se alegra com o arrependimento dos outros. A gente vivencia. Então, sabe, irmãos, como eu falei ontem, a palavra do Senhor diz em Salmo 37, agrada-te do Senhor, deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O filho mais velho precisa se arrepender de falta de alegria em Deus. O filho mais velho precisa se arrepender do seu ressentimento. O filho mais velho precisa se arrepender da sua incapacidade de conviver com o outro. O filho mais velho precisa se arrepender do seu orgulho. O filho mais velho precisa se arrepender por estar na casa do pai e não vivenciar e não festejar junto com o pai a presença dele. Eu acho muito interessante uma história. John Kennedy Jr., filho do presidente Kennedy. Interessante. Tem uma foto, não sei se vocês já viram na internet, tem uma foto do John Kennedy Jr. É aquele presidente que faleceu, que foi alvejado quando estava no carro. Anos 60, estava lutando contra a segregação racial nos Estados Unidos, naquele contexto todo. Um cara de um prédio lá, acho que no Texas, lá em Dallas fica no Texas. Pá! Atira no cara, o cara morre, né? Mas essa é a imagem mais famosa. Aí tem o John, que é o nome dele. Tem uma imagem que ele está pequenininho, ele está debaixo assim da mesa do pai. O pai está lá como presidente, o filho está lá. Naquela hora, o presidente é só o pai dele.
É só o pai dele. Aí remete à oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Abba Pai, Paizinho. É assim que Deus quer que a gente se relacione com Ele. Mas a mesma oração do Pai Nosso, ela fala: santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus não é como um de nós. Deus não é um carinha com quem eu fico assim: e aí, beleza, mano? Tchá, tchá. Deus não é um cara legal, não é o tiozinho legal. Ele é meu pai, ele me abraça, ele me beija, mas ele não é igual a mim. Aí depois, no cortejo fúnebre de John Kennedy, a foto lá do John Kennedy Jr. fazendo assim. E essa figura remete à ideia de pai, mas naquela hora, eu estou diante do presidente. Deus é assim. Eu me relaciono com Ele com intimidade, mas Ele também merece respeito. É dessa forma que Deus, como Pai, quer que nos relacionemos com Ele. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, mas também um Pai que exige santidade, pois não existe festa longe da casa do Pai. Se você quiser se banquetear na presença do Pai, convido você, fique de pé no seu lugar. E você fala para Deus: Pai, eu quero banquetear-me na tua presença. Eu queria que você agora colocasse teu coração diante do Pai. Qual é a tua relação com teu Pai Celeste? Nessa história tão famosa do filho pródigo, qual é a tua relação com teu Pai Celeste? Vou convidar o pessoal do louvor a vir aqui. Eu também vou ajudar a tocar. Você conhece aquela música Pai Celeste? No braço do Pai. Estou tocando então. Oi? Ah, gente, meu zip está aberto. Eu queria cantar essa música. Eu queria que você fizesse uma reflexão da tua relação com Deus como Pai. Não sei se você é como o filho mais novo que está tentando vivenciar uma relação com o teu pai, desprezando regras e ordem. Lembre-se, longe da presença do Pai há diversão, mas não há festa. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado. O que eu mais preciso é da presença do Pai, de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo,
com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Do teu ressentimento de tentar agradar a Deus como se fosse um escravo. Você não é escravo, você é filho. Mais uma vez. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais. Filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro de conduzir ao meu. Vai para os braços do Pai. O meu amor te envolverei. Vai para os braços do Pai. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado. O Pai está convidando a gente a se relacionar com Ele, não como escravo. Talvez você seja como eu. Você seja dizendo para o teu pai: há tantos anos te sirvo como escravo. Você não é escravo, você é filho. Você é filha de Deus. E o Pai quer abraçar, quer beijar, quer se relacionar de modo afetivo e amoroso com você. Se você deseja experimentar essa relação com Deus Pai de uma maneira mais profunda e íntima, ao mesmo tempo sem transgredir as ordens desse Pai, porque não há festa longe da casa do Pai. Onde você está? Você não precisa vir aqui na frente, não. Levanta a tua mão aí. Eu queria pedir a gente vai fazer diferente. A gente vai em direção a esses irmãos que estão levantando as mãos. Vou pedir para os intercessores. E a gente vai orando por essas pessoas. Se você deseja experimentar esse relacionamento mais profundo com seu Pai, mantenha a tua mão de pé para as pessoas irem até você. Pedir para Dona Catarina, Dona Tomoca ajudarem a interceder.
Papai. Quem quer receber oração, levanta a mão onde você está, para os irmãos irem interceder. Ah, papai. Pai, pai, meu pai, meu papai, ah, papai. Sabe, meus irmãos, o que impede muitas vezes de nós vivenciarmos nossa relação com Deus como Pai? É que nós construímos a nossa imagem de Deus Pai a partir do Pai da Terra. E às vezes o Pai da Terra não foi um mau pai, mas não foi um pai afetivo. Não foi um pai que abraçava. Ou era um pai muito repressor. E Deus quer curar essas feridas. Talvez você tenha essa imagem de Deus como pai assim. E Deus quer ser pai amoroso, afetivo, que te repreende sim, que quer teu arrependimento sim. Se esse é o teu caso, fala para Deus: Pai, reconstrói a minha imagem de pai a partir do Pai Celeste. Meu Pai, meu papai, ah, papai, pai, papai, meu pai, meu papai, ah, papai. Agora a minha conversa vai para você que é pai. Você estava falando que Ele quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Há pais que estão com relacionamentos quebrados com seus filhos, ou relações truncadas com seus filhos. A comunicação é difícil, talvez teu filho não tenha saído de casa, mas vocês se suportam. Isso é muito íntimo, muito pessoal. Queria que a gente estivesse orando de maneira pessoal. Não sei se esse é o teu caso. Talvez você, mãe, pai, esteja chorando porque teu filho está longe de Deus. Ele está longe da casa do Pai. Ele pode estar na igreja, mas ele está longe da casa do Pai. Ora pelo teu filho. Ora pela tua família agora.
oremos pelas nossas famílias. Estou aqui, olha para mim, desesperar. Se você estiver com a tua família aí, eu queria que você orasse junto com a tua família e abençoasse teu filho, teu cônjuge. A tua palavra. Quem está sem família, você tem a família de Cristo, se ajunta com outros que estão sozinhos. Ou a gente faz o seguinte, a gente vai adotar, as pessoas não vão ficar sozinhas. Adota os filhos que estão fora, sem família. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te... Ora pela salvação da tua família. Ora pela reconciliação dos teus filhos. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Talvez seja o momento de você pedir perdão para o teu filho, para o teu cônjuge, porque você não tem refletido o caráter de Deus Pai para o teu filho. Talvez você, filho, precisa chorar pedindo perdão para o teu pai por estar sendo rebelde. Talvez você, pai, vai ter que pedir perdão pro teu filho quando chegar em casa, por ser um pai muito duro, que nunca elogia, como bom japonês que você é. Você só cobra a perfeição. Talvez você tenha que falar: filho, me perdoe. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado. Ora pela salvação da tua família, pela salvação do teu pai. Talvez o teu pai tenha abandonado a família e você tenha que perdoar teu pai. E o Senhor quer que você perdoe por causa de você mesmo, por causa da tua própria saúde. Você tem vivido amargurado. Teu alimento preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei
falarei contigo, com meu amor verei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Irmãos, meu pai era um pai muito bom. Meu pai é um cara muito bom, mas ele não era afetivo. Filho amado, Ele nunca me disse eu te amo, é japonês, né? Nunca me abraçou. como estás. E eu me ressentia disso. E um dia eu tive que aprender com Deus como pai. Filho amado, E a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Deus como pai, isso transformou minha vida. Vamos cantar, Pai, Abba Pai. Pai, só canta assim. Meu Pai, meu papai, Abba Pai, Abba Pai, meu pai, meu pai, meu papai. Sabe uma coisa que a gente precisa aprender a fazer? A gente precisa aprender a ser cristão antes de ser japonês, né? E uma coisa que o pai dessa história faz, ele abraça e ele beija. Isso não é só cultural. Isso é o que Deus faz. Deus nos abraça e ele nos beija. Receba o abraço do Pai. Sinta agora o abraço do Pai por você. E se você puder dar um abraço físico para a pessoa que está próxima a você, se você tiver liberdade, eu não vou forçar, eu não gosto. Diga pro teu irmão que você o ama. Esse negócio não funciona para mim. Odeio esse tipo de coisa. Faz se você quiser, né? Faz se for espontâneo, mas transmite amor de verdade. Irmãos, enquanto a gente está orando, desculpa, eu avancei bastante o horário hoje. Eu estava orando, Deus tocou muito forte no meu coração que a gente precisava orar pelas pessoas de terceira idade. Não sei, eu senti assim que Deus queria demonstrar um carinho por essas pessoas. Você que é avô já, não sei se ser avô já o qualifica para ser de terceira idade, né? Eu queria que a gente orasse por esses irmãos.